Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu escrever aqui. Bom dia, Jana. Bom dia, Nai. Deixa eu só escrever aqui. E aí, gente? Sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje vamos finalizar o tema sofrimento. Eu notei algumas dúvidas de algumas pessoas que me enviaram por direct. Algumas que eu não respondi nos meus stories. Deixa eu ver quem tá aqui. Bom dia, Léo. Bom dia, Andressa. Bom dia, Grazi. Tem gente aqui no YouTube também. Eu não consigo ver quem tá aqui. Que droga, eu queria muito ver. Manda um oi aí quem tá aqui. Bom dia, Grazi. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão nesta sexta-feira? Ai, Léo. Estamos finalizando essa semana, essa live. Bom dia, hoje está um dia lindo aqui em São Paulo. Tá quente, tô até com roupa de verão. Como é que pode, né? Em junho, pleno junho, a gente está com roupa de verão. Mas São Paulo tá bem louco o tempo ultimamente, né? Tem horas que dá um calorão, tem horas que dá um tempo ruim. Então vamos lá. Hoje eu quero fazer uma live bem objetiva com vocês. Então o que eu quero trazer pra vocês de hoje, tá? Eu preparei assim mais ou menos um resumo do que a gente falou. E a partir desse resumo a gente vai começar a tirar as dúvidas no final, certo? Porque tem várias dúvidas aí de vocês que me mandaram. Então, o que a gente falou na primeira aula, né? Lá na segunda-feira. O que a gente falou na segunda-feira? Lembrando que todas essas aulas que a gente teve ao longo de toda essa semana, tá tudo gravado aqui no YouTube, né? Pra quem tá aqui, pode acessar ali. É bem tranquilo de entrar ali e conseguir encontrar as coisas, certo? Então, vamos lá. Na segunda-feira eu falei sobre o que era o sofrimento. Né? Se era possível eu acabar com o sofrimento que eu sinto na minha vida, se realmente o sofrimento ele é uma obrigação, se eu nunca vou parar de sofrer na minha vida. Na segunda-feira a gente falou sobre isso. Bom dia! E a gente falou sobre isso, se realmente era possível a gente parar ou não com o sofrimento. Lembra que eu falei sobre a questão dos atletas? Né, de eles sentirem a dor. A dor, gente, ela sempre vai estar presente no nosso dia a dia. Lembra que ontem até eu falei sobre... Não, ontem... foi na quinta-feira que eu falei sobre a gente ter a nossa dor, que ela é o impulso pra gente se movimentar. E a dor, ela vai estar sempre aqui porque a gente tá em pecado. Lembra que eu falei que todo mundo que tá aqui na Terra tá no pecado, né? A gente tá... O que é o pecado original? Lembra que eu falei até voltando pra essa aula de ontem? Todo mundo vai estar, então a dor ela vai estar sempre presente. Nós sempre vamos ter pessoas ali que talvez vão nos machucar, vão nos trazer algum tipo de aspecto, por conta do que a gente está vivendo aqui nessa dimensão. E a dor ela é algo inevitável, eu sempre vou sentir. Porém, o sofrimento que eu vou sentir em relação àquela dor de alguém ter me machucado, de eu ter sido mandada embora, de alguma coisa ter acontecido na minha vida, o sofrimento ele vai ser opcional. Então, o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu tô passando por um momento da minha vida, né, de que alguém me decepcionou, que eu me machuquei, que eu mesma fui mandada embora de um trabalho, que tem alguém doente na minha família, isso é uma dor. A dor, ela vem muito forte. Mas o que vai fazer com que eu continue sofrendo ou não perante aquele momento? É aí que eu entro na minha mente, que é quando eu tô refém da minha mente e eu vivo pelo condicionamento. O que é o condicionamento? É uma condição para eu ser feliz. Eu acredito que para eu ser feliz, a vida tem que estar perfeita. Se eu não tiver dinheiro no bolso, se todo mundo não estiver saudável, se a minha vida não estiver assim, super harmoniosa, eu nunca vou conseguir ser feliz. E é justamente por conta dessa expectativa que eu crio, essa história que eu crio lá na minha mente, que faz com que eu não consiga ser feliz. Porque a felicidade, ela não pode ser condicionada.
A felicidade, ela está dentro de nós. E a gente pode simplesmente se desconectar da mente e viver essa felicidade. Como que eu faço isso? Criando consciência. Por isso que o sofrimento, ele nada mais é do que uma falta de consciência do momento presente. Se eu estivesse aqui agora e eu não tivesse uma memória, se eu perdesse a memória, vocês acreditam ainda que eu ia estar sofrendo? Vocês acreditam que se vocês estivessem sem memória amanhã, vocês não soubessem mais quem são as pessoas da sua família, os problemas que você tem? Você realmente acredita que você ia estar sofrendo? Provavelmente você não ia estar sofrendo, porque o que cria o sofrimento é justamente quando eu me conecto com a minha mente, quando eu trago várias memórias de dor, quando eu crio esses condicionamentos, porque a mente, ela é limitada. A mente, ela é algo que te limita, ela não consegue fazer com que tu olhe para as coisas de uma maneira mais expansiva. E justamente por conta dessa limitação, eu acabo sofrendo o tempo inteiro com tudo que acontece na minha vida, né? Então a gente falou na primeira aula que a dor, ela pode ser uma dor física, ela pode ser uma dor que vai vir de um acontecimento, porque sempre vai ter alguém que vai trazer alguma dor e a gente tem que aceitar isso, né? Mesmo aquela pessoa que mais tem dinheiro, mesmo aquela pessoa que mais tem saúde, né, que tem uma família feliz, a gente sempre vai estar trazendo algum tipo de processo para ser vivido, mas a forma como a gente vai viver esse processo vai depender muito de como a gente está na nossa mente ou se a gente está realmente em consciência vivendo aquele presente. Então, sofrimento e consciência. Então, isso eu falei nessa aqui, voltou? Então, vamos lá, seguindo. Eu falei sobre... Peraí... Que agora aqui falhou aqui no YouTube. Agrada, gente. Então, seguindo, vamos para terça-feira. Terça-feira. O que a gente tem na terça-feira? O que a gente falou na terça-feira? A gente justamente entendeu que se o sofrimento ele é falta de consciência, o que é agora essa falta de consciência? Como que eu gero essa falta de consciência e como que eu posso criar mais consciência sobre tudo aquilo que eu estou vivendo? Como que eu posso sair dessa inconsciência do sofrimento e começar a encontrar a felicidade, né? Resgatar essa felicidade que começa dentro de mim e quando eu não estou na minha mente. Como que eu faço isso? Então aí eu falei justamente, lembra que eu falei das questões de a gente olhar para as nossas sombras, da gente perceber tudo aquilo que existe de filtros na nossa realidade, né? Que quando eu olho para alguma coisa, eu olho lá para... lembra que eu falei do exemplo da árvore, né? Que eu olho para a árvore e eu olho, ela tá cheia de flores bonitas e essas folhas estão caindo no chão. A forma como eu vou olhar para ela é o filtro que eu tenho sobre a realidade. Uma forma muito fácil da gente perceber isso é vocês olharem, por exemplo, para um dia que vocês não estão bem. Vocês não acordaram bem, vocês acordaram tristes. Como que vocês observam a vida de vocês ao redor? Vocês não olham para tudo e dizem, nossa, mas hoje o dia tá tão feio. Nossa, e vocês começam a olhar para as pessoas e parece que as pessoas, elas não estão tão legais, você só consegue ver as coisas ruins na sua vida, né? Você fica muito pessimista sobre tudo que acontece na sua vida. Por quê? Porque como você está. Isso é o filtro que você sente. E aí você enxerga as coisas a partir desse filtro. Então, na terça-feira a gente falou justamente que as nossas sombras são esses filtros. É a forma como a gente enxerga. A vida, ela pode estar, às vezes, vamos supor que você, sei lá, você ganhou na Mega Sena ou você encontrou o amor da sua vida. O dia pode estar caindo pedra. Como que você enxerga esse dia? Você não enxerga esse dia muito mais bonito, muito mais lindo, maravilhoso? É exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês, que a felicidade, ela não é algo externo, ela é algo interno. E que quando eu tô bem comigo mesma, quando eu trabalho as minhas sombras, quando realmente eu trabalho todas essas questões dentro de mim, eu vou olhar pra vida e eu vou perceber que existe magia, existe Deus em tudo, né? Eu consigo ter esse otimismo com a vida. Então, as sombras, elas impedem com que a gente veja a vida como ela é. E, na verdade, a vida, ela é maravilhosa. Tu olha para ela e tu vai encontrar motivos suficientes para te perceber coisas. Mas o que te impede de olhar para a vida e perceber que ela é maravilhosa? O que realmente te impede, né, de ver as coisas? É as tuas sombras. É essa coisa de tu ficar na mente, de tu ficar aqui olhando, sabe? Acreditando
que realmente tu é a história da tua mente, que tu é os teus condicionamentos, então tu condiciona a tua felicidade a um trabalho, tu condiciona a tua felicidade à tua saúde, né? E até tem uma das meninas do câncer que tá aqui hoje na live, né? E eu falo muito assim, que quando eu atendo as pessoas que têm câncer, né? Eu digo, cara, quando eu atendo uma pessoa saudável, que tá com problema no relacionamento, eu digo, ela diz assim que ela tem vontade de se matar, de perder a vida, eu digo, converse com uma pessoa que tá num leito de cama, que tá com problema com câncer, pergunta pra ela se ela não queria estar com o teu problema. Porque não é questão de a gente competir com o problema, mas é a gente perceber que a forma como a gente enxerga a felicidade tá muito condicionada ao quanto a gente cria de força, quanto força a gente dá àquele problema. Né? Quando eu olho para aquilo que eu tô passando e eu digo, não, mas peraí, olha o tamanho desse problema, será que ele é tão grande quanto eu sou? Né? E mais uma vez a gente vai olhar para a situação da nossa vida. Lembra que eu falei a situação da nossa vida e a nossa vida, né? A situação da nossa vida é uma coisa e a nossa vida é outra. A nossa vida, ela é eterna. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Então, o simples fato de nós sermos espíritos, a nossa vida ela não acaba quando a gente sai dessa situação de vida. A nossa realidade aqui é uma situação da nossa vida. E o que a gente faz? A gente olha para essa situação e a gente acredita que a gente é essa situação. A gente acredita que tudo que acontece faz da gente ser aquilo. Então a gente tem a nossa vida, a situação, e a gente se junta com ela e fala: eu sou um fracasso porque a minha vida tá assim. Eu sou uma pessoa que não tem relacionamento porque a situação da minha vida agora é essa. Sendo que ao longo de toda a nossa vida, ela vai mudando, as situações vão mudando, né? Quantas vezes você já não percebeu que a sua vida mudou? Hoje para amanhã tudo muda, né? Às vezes uma pessoa que você encontra, uma coisa que acontece, a situação da sua vida muda totalmente. Então, olhe para a sua vida e não coloque ela como uma situação, não se junte a ela, né? Isso a gente falou na terça-feira. Na quarta, eu falei sobre como que eu faço para criar essa consciência, né? A partir depois das sombras. E aí, na quarta-feira, eu falei sobre os alimentos, né? Eu falei sobre a gente olhar para as drogas, né? Álcool, maconha, todas essas drogas aí que algumas pessoas utilizam. Pra gente olhar para os alimentos também, eu falei do açúcar, falei da farinha, né? Falei de todos esses alimentos que fazem com que a gente perca a consciência, porque quando eu tô me alimentando de vícios, eu tô automaticamente mascarando o meu sofrimento, e quando eu mascaro algo que eu não quero olhar, eu não consigo resolver aquilo, né? Toda vez que eu vou beber alguma coisa para poder ter um prazer momentâneo, eu abdico de resolver aquele problema naquele momento, de uma vez por todas, e ir para um próximo nível, né? E hoje, infelizmente, a sociedade como um todo tá fazendo isso, né? Se a gente for olhar para a realidade geral da nação, para a maioria, para a manada, né, que a gente pode falar, todo mundo acaba chegando na sexta-feira e hoje é sexta-feira, né? Então, hoje eu vou beber todas, ou hoje eu vou ver uma live e vou me encher a cara, hoje eu vou comer porque hoje eu posso comer, né? Então a gente cria esses vícios, a gente se coloca nesses vícios para poder esconder algo que está dentro de nós, que precisa ser olhado. E que se a gente olhar, se a gente simplesmente parar e olhar, e pode ser que dure aí 1 mês, 2 meses, não sei, dependendo do tipo de sofrimento que você está vivendo, mas se você olhar para esse problema, você resolve ele para sempre. E você não vai mais precisar usar os vícios para mascarar o seu sofrimento. Você sim vai comer, eu como uma coisa gostosa, eu bebo um vinho, mas eu não faço isso para me anestesiar de algo. Eu faço isso para compartilhar um momento com alguém, né? Eu falo que eu faço isso para criar uma recompensa quando, por exemplo, eu tenho umas meditações para gravar. Hoje, se eu terminar de gravar 15 meditações hoje, de noite eu vou comer um sushi, vou pedir um sushi. É isso que eu faço, mas eu não pego aquilo como algo que eu preciso comer para poder esconder um problema que eu estou vivendo. E a gente tende a fazer isso. E quando eu faço isso, eu perco consciência do porquê que eu estou sofrendo. Né? Então, a melhor coisa que tem é a gente enfiar o dedo lá na ferida, né? Olhar para aquilo, entender por que eu estou vivendo aquilo, realmente olhar para aquilo e perceber, não, peraí, isso aqui, o que eu tenho que olhar? Vai doer no início, vai doer, isso aqui depois, aquilo vai cicatrizar e pronto. A gente tende a mania de deixar aquilo infeccionando, não, deixa, depois eu olho, põe uma meia, um esparadrapo e vai deixando, E aí, é aquilo que eu falo, passa 5 anos, passa 10 anos e eu não olho. E aí daqui a pouco eu tô doente por conta desse sofrimento que eu fui
fui somatizando no meu corpo e foi criando realmente uma espécie de disfunção, né, nas minhas células. Elas foram se reproduzindo de forma errada, porque vocês devem saber que a cada 3 meses as nossas células elas são totalmente refeitas, né, a gente perde e vai sendo refeitas. E justamente por conta disso, né, dessa mudança que a gente vai fazendo, a gente pode o tempo inteiro estar mudando. A gente não é o mesmo. As nossas células estão sempre em renovação celular. Por que a gente vai querer ser o mesmo a vida inteira? Certo? Então isso eu falei na quarta-feira. E aí ontem eu falei justamente sobre a questão do pecado, né? Lembra que pra mim, eu falo que a aula de segunda e a aula de ontem pra mim são as melhores. Porque se eu passo a entender essas questões de uma forma muito clara, eu já tenho uma direção para onde eu vou na minha vida, né? E isso é muito importante a gente entender. O que eu tô falando aqui se vocês entenderem, se vocês levarem para a vida de vocês, acabou esse processo de anestesiamento, acabou esse processo de tipo, não, eu vou ver um monte de live para poder trabalhar isso aqui em mim que eu tenho. Não, se você entender isso, se você conseguir entender isso, se você trabalhar isso, os seus sofrimentos, acabou, você não precisa mais procurar nada. Ah, isso aqui tá vindo pra mim, deixa eu olhar, deixa eu trabalhar, deixa eu liberar, ponto. Você não precisa ficar correndo atrás de tanto conhecimento, porque o conhecimento, ele não vai te tirar do sofrimento. Se você não entrar em ação, se você não entender o porquê que você tá passando por isso. Então é muito importante vocês terem a live de ontem. Quem não viu, assiste, tá lá no YouTube, tá aqui no YouTube onde eu tô falando aqui também. É bem importante vocês entenderem. Então, o que eu falei ontem? Né? Que as nossas sombras, elas são, né? O sofrimento, ele é ausência de consciência. Né? E quando que eu tenho ausência de consciência? Até deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Quanto mais consciência eu tenho, menos sofrimento eu tenho. Né? E quanto mais consciência eu tenho, menos eu culpo o outro. Se menos eu culpo o outro sobre o que eu estou vivendo, se menos eu culpo a vida sobre o que eu estou vivendo, o que vai acontecer? Eu vou parar de projetar as minhas sombras naquela pessoa. Eu vou criar autoconsciência. Criando autoconsciência sobre o que eu estou sentindo, o que vai acontecer? Eu não fico mais reprimindo isso e eu não guardo mais os sentimentos do outro em mim, porque eu nem preciso perdoar ele porque ele não me machuca. Eu crio como se fosse um escudo. Se eu trabalho as minhas sombras, eu crio um escudo. E é por isso que assim, muita gente vem pra mim e fala, Mari, porque eu fui num lugar que era tripesado, a energia era muito pesada, aquelas pessoas eram muito negativas. Na verdade, a tua energia ressoa com aquelas pessoas, porque talvez tu não trabalhou todas as tuas sombras, né? Tu não trabalhou as coisas que tu precisava trabalhar. E por conta de tu não ter trabalhado as tuas sombras, o que aconteceu? Tu começou a projetar, ressoar com aquilo dentro de ti. Quando tu começa a trabalhar, né, tudo aquilo que tu tem dentro de ti, que gera sofrimento, o que acontece quando tu olha para o outro? Aquilo não entra em ti, tu cria um escudo, tu cria uma proteção. Por isso que eu falo que quanto mais a gente vai buscando a nossa luz, quanto mais a gente vai buscando essa conexão divina, com essa parte divina que a gente tem e que todo mundo tem, que todo mundo né, a gente se protege em qualquer lugar. A gente pode ir em qualquer lugar, que a gente vai estar numa frequência tão alta que aquela pessoa ela não vai entrar na nossa ressonância. A gente vai estar vibrando muito alto, porque a gente lidou com o sofrimento, a gente conseguiu trabalhar as nossas questões. Agora, se eu sofro e eu escondo para baixo do tapete, eu sofro de novo, escondo para baixo do tapete. Quando eu ver alguém que está sofrendo e passando por uma coisa que eu escondi de mim mesma, o que eu vou fazer? Eu vou sofrer junto, eu vou entrar e eu vou me atirar junto naquele sofrimento e eu não vou conseguir nem ajudar aquela pessoa que está sofrendo. Por isso que eu preciso trabalhar todas essas minhas questões. E até eu falo que assim, quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, era muito difícil pra mim, porque vinha muita coisa ressoando. E aí, como eu não tinha trabalhado todos esses aspectos, quando aquela pessoa vinha com aquele problema que na verdade eu também já tinha vivido e eu não tinha curado, eu não conseguia ajudar aquela pessoa porque eu não tinha trabalhado o meu processo. Então, muitas vezes a gente quer ajudar alguém, mas a gente não trabalhou o nosso processo, né? A gente não viveu aquilo e a gente quer ajudar aquela pessoa. Por isso que tudo é sobre nós, né? Todos os processos. Poxa, eu quero muito ajudar meu pai, quero muito ajudar minha mãe, quero muito ajudar meus irmãos, minha filha, enfim. Eu preciso trabalhar isso em mim. Porque só de eu estar com a pessoa, eu já trabalho. E é incrível isso, porque quando eu vou na casa da minha irmã, né? Até teve um dia que eu fui lá na casa dela e ela tava muito mal. Ela disse, eu não sei por que eu não tô bem, hoje eu não acordei bem. E eu só fui lá pra pegar umas coisas na casa dela, que eu tinha umas roupas lá. E a gente ficou conversando, mas assim, eu simplesmente fiquei no sofá enquanto ela tava fazendo a comida pra ela, que eu já tinha almoçado.
E ela, no final, fiquei ali 1 hora mais ou menos, aí no final do dia eu dei um abraço nela, né, naquele horário que ela foi trabalhar de novo, no final do período do meio-dia, e eu voltei lá pra casa do meu namorado, e daí ela me mandou uma mensagem agradecendo por eu ter estado ali com ela, mesmo a gente não tendo conversado muito, que só por eu estar ali ela já tinha melhorado. E daí é ali que eu comecei a entender que, tipo, caramba, a gente não precisa falar nada muitas vezes. A gente só precisa fazer o nosso processo. Porque a nossa energia, ela sempre vai chegar. Em qualquer lugar que eu for, a minha energia vai chegar. Se eu tô mal, eu vou afetar as pessoas com a minha energia. Mesmo que eu não fale uma palavra, as pessoas vão sentir isso. Elas vão perceber que eu tô desanimada, elas vão perceber que eu tô triste. Por mais que eu tente esconder, eu posso me maquiar, posso fazer o que for. Se eu não tô bem, a minha energia, ela chega antes. Por isso que eu não gosto de perder energia com coisas que não estão me fazendo bem. Eu olho para aquilo, trabalho e eu digo, tá, vamos resolver isso porque eu quero parar de perder energia com isso. A nossa energia, ela é muito sagrada. A gente precisa cuidar dela. Aonde que eu tô perdendo energia? Quando eu me olho no espelho, quando eu acordo, eu olho que eu não tô com o peso que eu queria estar. É quando eu falo com meu namorado e ele fala um negócio pra mim que me gera uma rejeição. Quando que eu perco energia no meu dia? É quando eu tô num trabalho que eu não gosto. Poxa, todos os dias eu tô perdendo essa energia. Por que eu não resolvo isso? E mais uma vez, né, falando da questão até estética, eu tava falando com uma menina, com a Marina, eu tava falando com ela sobre a parte estética, né? Quem não sabe, eu já fiz bichectomia no meu rosto. Eu já tirei minhas bochechas. Eu tinha bochechas muito maiores e eu tirei elas. Por que eu tirei elas? Quando eu tinha, acho que eu já até contei aqui, né? Quando eu tinha acho que uns 7 anos, nem me lembro direito. Eu tinha um colega meu, eu tinha as bochechas tão grandes, gente, que ele mordia minhas bochechas. E eu chegava em casa com elas sangrando, com elas doendo, porque ele fazia bullying comigo. E isso gerou um trauma na minha vida, né? E quando eu cresci, eu me olhava e eu me via assim, sabe? E aí eu não conseguia lidar com isso. Toda vez que eu me olhava no espelho, eu via as minhas bochechas e eu achava horrível. Eu dizia, meu Deus, eu preciso tirar isso, eu preciso sair desse lugar. Eu me sentia muito mal. O que eu fiz? Eu simplesmente fui lá e fiz uma cirurgia. Ponto. Acabou isso. Acabou esse momento. Acabou essa perda de energia. E porque eu sou da espiritualidade, eu não posso fazer. Não, gente. A ciência, ela tem que trabalhar junto com a espiritualidade. Né? Aquela pessoa que nega o corpo dela e ela nega que ela tem que olhar para o corpo dela e ajudar o corpo dela para que a alma dela possa alinhar com o espírito, ela tá numa outra dimensão, ela tá naquela, eu falo que ou eu tô muito no espírito e eu nego o meu corpo, ou eu tô muito no corpo e eu só trabalho o meu corpo e eu esqueço da minha alma, do meu espírito. Essa pessoa tá numa das polaridades. E o equilíbrio é a gente olhar para o nosso corpo, perceber o que eu posso resolver melhor nele de acordo com a minha alma, que eu posso olhar lá e ir trazendo luz, ou o que eu posso olhar e eu posso resolver através da ciência, né? Através de uma plástica, por exemplo, né? De uma cirurgia plástica. Então, é a gente ter essa consciência de que a gente pode sim usar a ciência ao nosso favor para trabalhar os nossos processos e não cristalizar que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que existe esse pilar. E eu lembro que quando eu comecei nesse processo da espiritualidade, eu negava muito o ter. Eu negava muito o ter um corpo ideal, o ter roupas, o ter dinheiro, o cobrar por sessões. Por que eu fazia isso? Porque o meu ego, o meu falso eu, ele associava o ter a ser alguém arrogante. O ter, eu negava o ter. Né? Porque eu entendia que se eu tivesse alguma coisa não ia ser alguém boa o suficiente. Então eu associava que quanto menos eu tivesse, mais humilde eu seria, mais eu poderia ajudar as pessoas. E isso é quando a gente está na polaridade do sol espiritual, quando eu nego o ter, quando eu nego o meu corpo. Né? O meu falso eu, ele criava, não, eu preciso ser, imagina se eu tiver, como que eu vou ajudar essas pessoas? Então percebam, né? Não sei porque eu acabei falando isso agora, mas percebam o quanto é importante a gente olhar para todas essas questões, essas sombras que a gente tem, porque tudo que eu falei aqui para vocês, da minha bochecha, né, do ter, de não conseguir cobrar, tudo isso eram sombras que eu tinha e que eu fui trabalhando. Por que eu não posso ter? Porque se eu tiver, isso vai acontecer. Gente, pelo amor de Deus, a maioria das pessoas que têm dinheiro são as que mais ajudam as outras pessoas.
as pessoas que mais ajudam são as que mais têm dinheiro. E essa coisa da gente acreditar que o outro que tem dinheiro, ele é alguém ruim, tem muito a ver com a mídia mesmo. Porque se a gente vai assistir um filme, a gente percebe que o cara que tem dinheiro no filme é o cara malzinho, né? O cara que tá passando por uma outra situação, que ele tem dinheiro numa novela, ele é o cara ruim, né? E aí o que a gente faz? Quando a gente olha pra uma pessoa que tem dinheiro, a gente diz isso, essa pessoa deve ser ruim, né? Essa pessoa não deve ser legal. E eu tinha muito isso, muito isso. E é incrível, né? Porque, tipo, eu nasci do meu pai, tipo, tem uma empresa, e eu negava isso. Eu dizia, eu tinha vergonha de dizer que meu pai tinha alguma coisa, porque as pessoas iam achar que eu era ruim. E, na verdade, isso era uma coisa da minha sombra. Eu dizia, cara, eu não preciso falar isso, porque eu sou uma pessoa boa, e, tipo, isso, eu ter ou não, isso não define. Meu pai, tipo, sempre teve dinheiro, e ele sempre foi o cara que apertou a mão de todos os motoristas, que sempre foi o cara que viajou com os caminhão. Então, tipo, o meu pai me mostrava que ter dinheiro não era ser arrogante, e mesmo assim, diante de toda a sociedade que nos ensina isso, eu não conseguia mudar essa crença. Percebe o quanto essas sombras, elas nos aprisionam num estado, às vezes, até de escassez, porque a gente não consegue sair desse lugar. A gente fica tão aqui, né, por conta do que a mídia fala, por conta do que a maioria das pessoas falam, que a gente não sai dessa posição. Então eu quero trazer muito pra vocês. Olhem para as sombras, acolham elas, não neguem e comecem a trabalhar. Até teve a Suzane que me perguntou, eu vou responder para ela sobre isso. Então, o que eu só queria concluir dessa semana toda pra gente responder as perguntas? Tapão falou pra mim, Cris. Mas eu falo que quando ressoa é porque tu está na sincronicidade, tá trabalhando os teus processos. E o que eu queria trazer, só pra gente finalizar então essa parte da live. Uma das coisas que eu mais... até eu gravei um vídeo pra postar hoje pra vocês sobre isso, é que muitas vezes a gente acredita que as pessoas que mais nos machucam são as pessoas que são ruins, são pessoas más, né? Não existem pessoas más, não existem pessoas boas, gente. Existem pessoas com mais sombras, pessoas com menos sombras, pessoas em processo de inconsciência, pessoas com mais consciência. Quanto mais consciência eu tenho, mais boa, que não é boa, mas mais boa eu me torno. Quando menos consciência eu tenho, mais eu reajo às situações, mais eu acabo agindo por impulso e machucando as pessoas, e isso faz com que eu acredite que eu não sou uma pessoa boa, mas na verdade eu só estou inconsciente e eu estou reagindo aos estímulos, por isso que parece que eu sou uma pessoa que não sou boa. Mas se tu pegar uma pessoa, tipo, como a gente considera uma pessoa ruim, uma pessoa que rouba, ela é totalmente inconsciente da luz dela, né? Ela olha para aquilo e ela acredita que aquilo é a salvação dela. Por quê? Porque ela foi criada na vida dela acreditando que ela deveria fazer isso para ela poder sobreviver. Então, quando tu olha para uma pessoa, né, que rouba, na verdade, que mata, não é que ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa com falta de consciência sobre a luz dela. É falta de consciência. E provavelmente, talvez ela nem gere consciência nessa vida. Né? Então, não projeta assim o mal, uma pessoa do mal. Não é isso. É apenas a consciência dela está totalmente encoberta pela mente e ela reage a tudo que acontece na vida dela. Certo? E aí, o que eu queria trazer justamente sobre isso? Muitas vezes tem pessoas na tua vida que passaram pela tua vida e eram muito difíceis. Pensa aí agora, ó. Pensa num professor. Pensa num namorado, pensa numa amiga, num amigo, num cliente, num chefe. Nossa, os chefes são os piores. Pensa aí num chefe, em alguém que, tipo, foi o pior chefe da tua vida, uma amiga que te traiu, um namorado que te traiu, alguma coisa assim. Essa pessoa que gerou a pior experiência da tua vida, ela foi o teu maior mestre, não foi? Ela não te ensinou muitas virtudes a partir disso? As pessoas que mais são difíceis, que mais trazem curas pra gente, né? Essas pessoas, a gente tem que agradecer a elas. Porque são essas pessoas que fazem a gente conseguir trabalhar os nossos processos. Porque lembra que eu falei na primeira live, é no sofrimento que eu gero movimento. É no sofrimento que eu começo a ter consciência daquilo que eu preciso melhorar. Então,
todas aquelas pessoas, eu digo que as pessoas mais difíceis foram as que mais me ensinaram. Até hoje eu lembro das pessoas que foram difíceis. Eu olho para elas, eu aprendo aquilo com elas e eu sigo o meu caminho. Eu tiro os aprendizados, eu não me apego àquela pessoa porque olha o que ela fez comigo. Não, eu agradeço, porque o quanto a gente cresce com essas pessoas é inacreditável. E de uma outra forma, né, olhando para um outro prisma, muitas vezes aquelas pessoas que vão te falar coisas que vão te machucar, na verdade, aquelas pessoas estão falando para ti por trás da intenção. Isso é uma coisa que quando eu aprendi no PNL, né, que eu fiz o Practitioner em PNL, e aí quando a pessoa falou sobre isso, eu disse, nossa, faz muito sentido, né? Às vezes a tua mãe, às vezes o teu pai tá falando algo pra ti, e essa pessoa tá gritando contigo, ela tá falando muito alto, ela tá te xingando, te agredindo, e tu não entende por que ela tá fazendo isso. Ela começou a fazer isso do nada, sei lá, não lavou a louça, não aconteceu alguma coisa muito assim, muito pequenininha, e ela tá lá te xingando, te anestesiando totalmente. E você fala, meu, o que tá acontecendo? Essa pessoa ficou louca do nada, né? Muitas vezes, quando essa pessoa, ela tá te anestesiando, quando ela tá te xingando, por trás disso, existe uma necessidade que não foi atendida. Muitas vezes, as pessoas vão guardando coisas, a maioria de nós, né? Vai guardando. Chega um momento que essa necessidade por trás dessa discussão, ela não foi atendida. O que eu faço? Eu pego e eu jogo, eu descarrego tudo naquela pessoa. Todo aquele sentimento que eu tinha, eu descarrego nela. E aí, quando eu tô falando com uma pessoa, em vez de eu entender e buscar o real significado por trás daquilo, o que eu faço? Eu começo a brigar com ela e dizer, meu, mas é só uma louça, por que tu tá falando isso? Em vez de tentar entender o que existe por trás daquele motivo. Isso se chama comunicação não violenta. É quando eu consigo entender, teve um cara que ele conseguiu descobrir que toda pessoa que entrava num conflito, no fundo, é por conta de uma necessidade que não foi atendida. E às vezes é uma insatisfação de alguma coisa lá na outra semana que essa pessoa fez e que te machucou. E por conta disso, essa pessoa, ela não falou pra ti, ela não esvaziou o balão dela e ela vai trazendo. E qual que é o nosso maior desafio na comunicação pra gente não gerar esse sofrimento? É justamente quando essa pessoa começar a gerar esse conflito, a gente parar e conseguir olhar por trás daquilo que ela tá falando pra gente, qual é a intenção dela, o que ela tá querendo por trás do que ela tá me falando, qual é a necessidade dela, o que ela tá pedindo pra mim que eu não tô conseguindo encontrar por trás dessas palavras. Porque muitas vezes a gente tá falando uma coisa, mas a gente tá querendo falar outra por trás. A gente tem uma intenção por trás, é um sentimento, é uma necessidade. E quando a gente consegue encontrar essa necessidade por trás dessas pessoas que estão nos agredindo, a gente olha para elas e não, peraí, essa pessoa, ela tá trazendo essa necessidade. Se eu entendo essa necessidade, o conflito ele vai se cessando, porque aí eu vou começando a trabalhar a minha comunicação para atender essa necessidade. Tá, mãe, me fala aí, qual que é o teu problema? Foi por causa disso aqui que tu tá chateada? Foi por causa do que aconteceu semana passada, que a gente não foi lá no lugar que tu queria ir? É por isso que tu tá brava? O que tu tá precisando? Fala pra mim o que tu tá precisando. A partir do momento em que eu começo a entender as necessidades daquela pessoa, o conflito ele se encerra e o sofrimento também. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que olhar. Será que toda pessoa que nos pune, ela vai nos trazer uma cura? Mas às vezes, essa pessoa, ela quer que a gente aprenda a se comunicar com ela. E quando a gente aprende a se comunicar com ela, se encerra. A gente consegue realmente ter essa compreensão maior e não gerar tantos conflitos, mas a gente precisa ter essa sensibilidade. Então, convido muito vocês a pensarem sobre isso, certo? E aí, agora eu quero responder as perguntas. Se vocês tiverem perguntas aqui, vocês podem fazer também. Eu vou responder aqui a de algumas pessoas. A Paty, acho que tá na live, ela não tinha me feito perguntas. Teve uma pessoa que me perguntou até pelo WhatsApp. Como que eu faço para transmutar as minhas sombras, né? Eu já falei aqui que você vai pegar, quando você perceber que você está em sofrimento, você vai anotar, você pode colocar no seu bloco de notas, eu anotei, ai meu Deus, essa pessoa me gerou rejeição, essa pessoa me gerou raiva nisso. O que eu faço? Eu anoto lá no papel e eu escrevo tudo daquela pessoa, escrevo tudo aquilo que eu sinto por isso, para entender onde é que tá vindo, o que tá ativando em mim que eu tenho em mim.
Depois que eu escrevi isso, eu vou começar a escrever o antídoto disso. Qual que é o antídoto da rejeição? É a aceitação. Qual é o antídoto? Tu vai escrever todos os antídotos em uma outra folha, só que em forma de afirmação. Então, eu me aceito, eu reconheço o quanto eu sou importante na vida dessa pessoa, eu me reconheço como luz. Jesus, Criador, Deus, sim, enfim, o universo, como você sentir, me aceita, eu faço parte desse universo. Você vai escrever afirmações que sejam o antídoto daquela sombra que você está vivendo. Esse é o segundo passo. E o terceiro, que depois que você fizer essas afirmações, você vai colocar ela em lugares onde você possa visualizar e onde você possa fazer elas com frequência, para que você possa ir percebendo e entendendo que você é isso. E esse papel que você escreveu lá, suas sombras, o que você pode fazer com ele? A gente vai ter agora no dia 21, né? Hoje é sexta, no domingo, a eclipse. A gente pode queimar esse papel. A gente vai pegar esse papel onde a gente escreveu todos os nossos processos de sofrimento e a gente vai queimar eles e colocar eles como se a gente estivesse fazendo mesmo um ritual de queimar. Eu libero essa sombra de mim, eu escolho liberar. Todo ritual que a gente faz é uma amostra de intenção para o universo do que a gente está querendo e é uma amostra de intenção para a nossa mente, de que eu escolho liberar. Eu comando, porque nós comandamos a nossa mente. Nós não somos refém delas. Nós comandamos a nossa mente. Só que hoje a gente acredita que a gente não comanda. Então, esses rituais, eles criam uma espécie de... É como se eu criasse um enredo para minha mente perceber que tu pode liberar agora, para que ela possa acreditar. Entende? Enquanto eu tô ainda na inconsciência da minha mente, eu posso criar esse ritual, porque isso vai fazer com que eu consiga liberar. Então isso é bem importante. Segunda pergunta que tinham me feito aqui. Se a minha mente mente, né? Se ela gera mentira, será que os nossos sentimentos também não mentem? Eu queria fazer uma outra pergunta em relação a essa pergunta. Acho que foi a Paty que me fez essa pergunta, né? Sim, a nossa mente, ela não tá sempre mentindo, mas ela passa a maior parte do tempo criando ilusões na nossa vida. E o simples fato de ela criar ilusões é porque, às vezes, eu digo assim, eu vou pensar que eu quero ter isso, que eu quero ter um relacionamento, que eu quero ter um relacionamento amoroso, de sucesso, eu quero. Só que qual que é o sentimento que vem no meu corpo? Porque o sentimento, ele não erra. O sentimento, ele vem na hora, ele fala, mas por que eu tô criando uma resistência na hora que eu tô pensando nisso? Por que quando eu penso, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, né? Eu tenho um sentimento totalmente contrário àquilo, né? Porque o sentimento, ele não mente. Você consegue mentir pra você quando você não gosta de alguém, você consegue, né? Porque você pode até falar e pensar algo bom nessa pessoa, mas como que o seu corpo fica quando você não gosta de uma pessoa? Né? Como que o seu corpo fica quando alguém que você não ama, você tá com essa pessoa? O seu corpo, ele já rejeita na hora, ele não quer estar ali. A sua mente pode até dizer, fica, porque é melhor pra ti, essa pessoa vai ser boa, senão você vai, né? Mas o seu corpo, ele não mente. Então, as nossas sensações do nosso corpo, elas nunca mentem pra gente. As emoções são as únicas coisas que são consequências naturais. Elas não são controláveis, né? A gente não controla as emoções. Por isso que, inclusive, eu digo que não existe, assim, ó, o que eu tô falando, muita gente vai dizer, tu tá querendo questionar Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional. Mas a gente não controla as nossas emoções. A gente pode até tentar, né, vai no banheiro, espera 9 segundos para poder a amígdala cerebral, quando a gente perde o controle das nossas emoções, a nossa amígdala cerebral ela é sequestrada dentro da nossa mente. E demora 9 segundos para ela voltar e a gente ter consciência. Eu posso até fazer isso, como eu sei que tem 9 segundos que demora para essa emoção sair, vou lá no banheiro, me tranco, fico esperando 9 segundos, volta, eu controlei minha emoção. Eu controlo a minha raiva fazendo respiração. Tudo isso são formas de tu controlar, mas é como se fosse remédio. É como se eu pegasse um remédio e tomasse para dor de cabeça. Eu não curei isso, eu não curei meu descontrole emocional. E a minha emoção, ela vem precedente, ela vem antes dela, tem o meu pensamento. E antes do meu pensamento, tem a minha mente criando o meu pensamento. Então, tem a minha mente que cria o meu pensamento e o meu pensamento gera uma emoção. Eu não consigo controlar a minha emoção se eu não olhar para os meus pensamentos e para a minha consciência. É ilusão eu querer controlar a minha emoção. Eu vou passar a vida inteira fazendo exercício de respiração para poder controlar a minha emoção. Isso não existe. Eu preciso buscar olhar para a minha consciência. Eu realmente preciso olhar para os meus processos. Senão eu não vou conseguir controlar. Ou seja, não existe controle emocional. Porque a emoção, ela sempre vai trazer as nossas curas. E a emoção, quando ela é despertada,
quando a gente está sofrendo, não é? Quando a gente está em sofrimento, a gente não consegue controlar a emoção. O sofrimento, ele é a própria emoção. Eu estou sentindo no meu corpo aquela emoção, então aquilo vem com tudo para mim e eu começo a sentir. Por isso que o sofrimento, ele é só um instrumento para que eu possa entender o que eu estou vivendo, entender o que eu tenho que curar na minha vida, certo? Então as emoções, elas nunca mentem. Aí teve uma outra pergunta que foi: sofrimento é ilusão ou opcional? Você acha que as doenças psíquicas são ilusórias? Né? Será que as doenças psíquicas são ilusórias? Né? A palavra já diz psíquicas, do pensamento, da mente. Né? Tudo aquilo que é doença é distorção. Tudo aquilo que eu crio de doença no meu corpo, lembra que eu falei? As doenças, elas são geradas por sentimentos e emoções reprimidas. Toda doença é 99% emocional. E por conta de ser emocional, eu não olho para as minhas emoções que são ativadas através do meu sofrimento, né? Olha, eu tenho vários sofrimentos aqui, me gera muitas emoções. O que eu faço com essas emoções? Se eu guardar elas, ao longo dos anos eu vou gerar doença no meu corpo. Se eu soltar elas e eu for liberando, eu vou gerar um processo de eu vou liberando, eu vou trabalhando, eu vou dissolvendo, eu vou deixando ir, eu vou fazendo terapia, eu vou fazendo meditação, eu vou trabalhando essas sombras, eu vou trabalhando e com isso eu não fico doente. Então, todo tipo de doença psíquica que eu tenho vai automaticamente gerar algum tipo de doença no meu corpo. E as doenças psíquicas, elas antecedem a doença no nosso corpo, né? Primeiro eu começo, quando eu começo a ter uma doença? Primeiro eu começo no sutil, então eu começo a ter pensamentos negativos, isso começa a ter vários pensamentos negativos. Depois que eu tenho pensamento negativo, o que acontece? Se eu não olho para esse pensamento, né, poxa, eu tive vários pensamentos de que eu sou horrível, de que eu sou feia, de que eu sou gorda, eu tenho vários pensamentos, eu não olho para esses pensamentos. Ao longo do tempo, esses pensamentos começam a gerar sensações no meu corpo. Então eu começo a ter taquicardia, eu começo a ter síndrome do pânico, isso começa a me gerar um desconforto, eu começo a me sentir mal, ansiosa, né? Isso vai gerando, esses pensamentos passaram do nível do pensamento para um nível mais físico. Depois que esse nível físico começa, o que eu começo a sentir? Eu começo a vir a doença. A doença é o terceiro estágio. Começou no meu pensamento, eu não olhei. Veio para um sentimento, eu não olhei. Começo a ter dor física, começo a ter infecção urinária, infecção no intestino, diarreia, eu vou ter vários sintomas. Então a doença, ela é o último estágio depois dos psíquicos. Então o psíquico, ele é muito importante a gente olhar, ele é o primeiro. Se eu começo a ter pensamento negativo, eu já tenho que olhar para isso. Por que eu tô pensando negativo? O que tá me gerando? Da onde vem isso? Por que eu tô vivendo isso? É muito importante, gente. Assim, o pensamento, ele é o primeiro. Mas se olhamos e cortamos para ali então, se a gente olhar, se a gente colocar luz para aquela sombra, se a gente trazer para nossa consciência, a gente está metade do caminho andado, né? Falo que é metade do caminho percorrido. Porém, não basta só a gente olhar, a gente tem que entender, compreender por que eu estou vivendo aquela situação, né? Por que aquilo está me gerando esse sofrimento. Né? Da onde vem isso? Né? E por que eu tô tão identificado com isso? Geralmente, eu vou fazer uma semana só de... semana que vem eu vou falar sobre dependência emocional, mas na outra semana eu vou falar sobre desbloqueio da mente. Essa semana que eu vou falar sobre desbloqueio da mente, eu vou ensinar vocês que tudo que eu tô falando aqui, mas eu tenho que construir, senão vocês não entendem. Vocês não precisam entender de onde vem. Mas inicialmente, falando agora, para vocês que estão aqui, se vocês acompanharem todas essas lives diárias, vocês vão perceber que eu tô construindo um raciocínio. E se ao longo dessas 5 semanas vocês estiverem aqui, assim, eu duvido que vocês não acabem com o processo de sofrimento na vida de vocês. Eu duvido. Porque o que eu vou trazer aqui é o que eu vivo hoje. Toda vez que vem um sofrimento na minha vida, eu dissolvo ele na hora, ele não fica ali. E se ele não dissolve no dia seguinte ele dissolve. Porque eu vou buscar trabalhar aquilo. E eu quero mostrar pra vocês por quê. Porque quando eu não me identifico com aquilo, eu gero um afastamento, eu consigo trabalhar ele. Então eu preciso entender. Primeiro eu tô batendo na tecla do sofrimento, porque enquanto vocês não entendem que o sofrimento ele é algo que vem de dentro de nós, que vocês acham que é o outro, a culpa é do outro, vocês não conseguem nem começar a entender sobre a mente. Eu preciso ter isso muito, muito bem trabalhado, de que o sofrimento, ele é meu.
Eu crio sofrimento na minha vida. Ninguém tem poder de criar sofrimento pra mim. Eu me abro pra isso. Eu ressoo com aquele momento, aquela energia dentro de mim, certo? Então, eu vou olhar para aquilo e eu vou começar a trabalhar aquilo. Que mais que foi colocado aqui? O sofrimento psíquico como a depressão. O que você acha? É dor ou sofrimento? Né? Eu falei que o sofrimento psíquico ele vem da nossa mente, né? E aqui ela colocou como a depressão. O que você acha? Eu já falei o que é a depressão, né? A depressão, elas são vários ciclos que você viveu na sua vida. Até eu falei, acho que foi na live de ontem que eu falei, né? A depressão são vários ciclos que você viveu e que você não conseguiu finalizar eles. Então, sei lá, eu vivi no meu trabalho uma situação que eu fui mandada embora e eu vivi uma situação lá no meu trabalho que eu fui mandada embora, aí eu não consegui digerir aquela situação e eu fui vivendo a minha vida. Aí eu arranjei outro emprego, mas aquela situação, aquele ciclo eu não fechei ele. Eu me senti frustrada naquele momento e eu não requalifiquei aquela energia. Aí eu vou para um relacionamento e aí não dá certo aquele relacionamento e eu não curo aquilo. Fica um ciclo aberto. Aí eu vou para outro. E aí eu vou gerando vários ciclos de não satisfação, várias coisas que eu vou vivendo que não vão me satisfazendo. Conforme eu vou criando esses vários ciclos abertos, chega um momento em que eu vou para um desafio muito maior na minha vida. Sei lá, minha mãe falece, minha mãe morre. O que vai acontecer? Eu vou ativar uma coisa que a gente chama de corpo de dor, que é um corpo que fica ao nosso redor, na nossa aura. Eckhart Tolle, né, que é um pai da consciência, da expansão da consciência, ele fala muito bem, com muita maestria sobre o corpo de dor. Eu tenho live sobre isso no YouTube, inclusive. E a gente tem um corpo de dor que vai armazenando todas essas dores que a gente não quis trabalhar. E quando a gente ativa ela? Quando a gente vive um momento muito forte de muita dor. Então, por exemplo, agora no coronavírus, pode ser que muita gente está vivendo vários conflitos e trazendo à tona várias coisas que viveu e que não trabalhou. E quando isso vem muito forte, aí que gera depressão. Porque são vários conflitos, várias coisas que eu não trabalhei, que ficaram no meu corpo de dor, e aí eu ativo eles com tudo. Então, a depressão, ela é isso. Várias coisas que eu não trabalhei. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a trabalhar cada uma delas. E sim, a depressão, ela é sofrimento, ela não é dor. Né? Como eu falei, a dor, ela é algo opcional, que a gente tem que olhar. Eu acho que eu vou responder o que vocês têm aqui antes que acabe a live. Peraí, que tinha mais uma pessoa que tinha falado aqui. Deixa eu ver. Entender e usar de compaixão pelo outro, às vezes como nós. Isso, exatamente, Andressa, exatamente. Conheço pessoas que do nada mudam o comportamento. Por quê? Porque ativa nelas algo que está muito forte, que está inconsciente, que elas precisam olhar. Toda vez que alguém me tira do sério, eu permito que essa pessoa me tire do sério. Né? Eu abro a minha energia. Por quê? Porque eu ressoo com aquilo. O que é ressonância? Muita gente não entende o que é ressonância. Eu lembro que quando eu ouvi essa palavra na física quântica eu não entendia. Pensa num violão, tá? Um violão de um lado de uma sala. O violão tá aqui nesse lado da sala, tá? E aí tem um outro violão do outro lado da sala, num outro lado. Só que eles estão ali no mesmo ambiente. O que acontece? Isso é um teste, tá? Isso é verdadeiro. Quando eu puxo uma corda, sei lá, eu não entendo nada de violão, tá? Mas sei lá, eu puxo a corda dó, nem sei se existe. Se eu puxo a corda dó desse violão, sabe o que vai acontecer com o outro? O outro também vai sentir e vai começar a tocar a corda dó. Por quê? Porque os dois estão entrando em ressonância. Porque eles têm afinidade energética, eles têm as mesmas coisas. E isso, se vocês têm dois violão, faça o teste, tá? Faça o teste para você ver o que é ressonância. Ressonância é quando eu tenho algo que você também tem. E se você tá aqui nessa live, por exemplo, é porque você tem ressonância comigo. Porque existem coisas que eu tenho que você também tem. Toda vez que eu entro numa egrégora, eu vou entrar lá na vivência Nanda, né? Eu falo para as pessoas, quando as pessoas entram na vivência, eu digo, vocês têm muito em comum comigo. E por mais que vocês olhem para mim e vocês vejam coisas em mim que vocês gostariam de ter, vocês já têm isso, porque vocês estão enxergando isso. Vocês entram em ressonância comigo. Então, quem tem afinidade energética comigo é porque tá entrando nessa ressonância, foi atraído porque tem a mesma coisa que eu. Então, isso é entrar em ressonância, tá? Então, quando alguém me fere, me machuca, é porque eu entro em ressonância, porque eu tenho afinidade com aquilo tá me machucando porque eu tenho aquilo. Quando eu trabalho aquilo se dissolve, eu não tenho mais aquela energia. E aí, quando aquela pessoa falar alguma coisa de mim, se eu não tenho mais aquela corda porque eu trabalhei, eu não vou ter ressonância, porque aquilo foi trabalhado.
Então, por isso que eu digo, se doeu, leva que é teu. Se doeu, leva que é teu, porque é teu, filha. Não adianta, é teu. Tem que olhar, não chega de vitimismo. Vamos olhar realmente para as coisas que a gente tem que olhar. Deixa eu ver aqui mais. É um constante policiamento? Na verdade, no primeiro estágio da consciência, eu vou ter o constante policiamento. Como tudo que é hábito na nossa vida, quando a gente começa a criar essa consciência dos nossos pensamentos e se afastar deles, a gente começa a perceber, nossa, olha, meu pensamento está falando isso. Nossa, olha, minha mente está dizendo isso. E eu vou criando essa observação do meu pensamento. Chega um estágio, que inclusive eu vou falar quando eu for falar sobre a semana do desbloqueio da mente, chega um estágio em que tu tá tão afastado dos teus pensamentos que tu só passa a observar, que quando vem um pensamento, tu chega a rir dele. Né? Que eu falo que, tipo, vem um pensamento assim, tipo, essa pessoa é isso. Eu começo a rir do pensamento. Porque eu tô tão dissociada dele, eu não tô mais associada a ele. Que eu olho pra minha mente e falo, meu, tu é muito ridícula. Olha o que tu tá pensando, vai dormir. Né? Tipo, por quê? Porque tu não é mais o teu pensamento. Quando tu vive a história da tua mente, quando tu vive o enredo da tua mente, tu pensa que tu é aquilo. E quando tu cria um julgamento daquela pessoa, às vezes tu até se pune depois. Porque tu falou aquilo daquela pessoa, né? Tu falou aquilo e tu disse, meu Deus, eu falei aquilo, olha o que eu sou, que coisa mais horrível que eu sou. Por quê? Porque tu acredita que tu é o teu pensamento. E aí quando tu julga aquela pessoa, aquilo te gera uma punição porque tu julgou ela, tu falou mal dela. E na verdade não é tu, é o teu pensamento, fruto da tua sombra, né? Então é só um sistema da tua mente que tá gerando um julgamento. Mas tu não fez esse julgamento. E quanto mais tu se dissocia desse julgamento, mais tu passa a olhar pro outro e ver luz nele. Porque tu não vai mais olhar para esse julgamento da tua mente, tu não dá mais bola para isso. Mas no início, quando tu tá fazendo esse processo, é um policiamento de tipo, eu julguei, aí tipo, 30 segundos depois que eu julguei, eu digo, não, mas peraí, esse julgamento não é meu. É o primeiro estágio. Não, mas esse julgamento não é meu. E aí tu vai se afastando. Então, é um policiamento no início, mas conforme tu vai criando esse hábito, e eu digo que isso pra mim é a coisa mais importante da vida, cara. Não existe mais nada importante do que isso. Porque se eu consigo me livrar dos julgamentos que eu mesma faço de mim, eu vou começar a olhar pra mim e eu vou me achar bonita, eu vou me achar com poder pessoal, eu vou me sentir capaz, porque se a minha mente fala assim, tu não é capaz, tu não vai fazer isso, eu vou olhar pra esse pensamento, não vou estar nele, eu vou estar longe dele, e eu vou fazer, mesmo que o pensamento venha, entende? O pensamento ele pode até vir, mas eu não vou olhar pra ele. E aí eu consigo criar prosperidade na minha vida, eu consigo criar ações, eu consigo sair do sofrimento, do apego, de todas essas coisas que eu acabo gerando quando eu tô associada na minha mente, né? Então, percebam que isso é uma libertação, eu falo que é uma libertação total. Minha realidade é outra depois que me identifiquei na minha consciência sobre o sofrimento. Parei de tentar achar culpados, o trabalho sou eu, exatamente. Bem isso, autorresponsabilidade. Quando vem esses sofrimentos e situações, estou pedindo perdão e aprendizado a separar o que é meu e o que é do outro. Estou fazendo certo? Sim, na verdade, o perdão, né? Eu sempre digo que Deus não nos condena, tá, gente? Deus não nos condena de nada. A gente é que se condena, né? O perdão tem que ser pra nós. Deus, ele olha pra gente como uma alma de amor, de puro amor. Por quê? Porque ele não tem sombra, né? O que impede de olhar o outro com amor? As minhas sombras, né? Deus, Criador, Jesus Cristo, sei lá, né? O universo, como tu queira chamar, ele olha pra ti e ele não consegue enxergar nada além de amor. Fruto da criação dele, uma essência de amor. Então ele nunca vai te condenar. Nunca vai te condenar. Quem condena somos nós. Nós nos condenamos, nós nos punimos, nós nos julgamos, nós acreditamos que fizemos as coisas. Então, toda vez que vem esse sofrimento, eu vou olhar pra ele de frente, ele já vai começar a se dissolver e eu vou começar a entender, peraí, esse outro só foi um ator que veio pra minha vida para que eu pudesse trabalhar aquilo. E agora eu vou anotar o que esse sofrimento tá querendo me dizer, o que eu tô aprendendo com isso, o que tá acontecendo aqui. E a partir disso eu posso olhar para o meu passado, porque às vezes eu trouxe coisas do meu passado para trabalhar, e a partir de todas essas criações que eu consigo, dessas conclusões que eu consigo ter, eu vou me policiando, para que eu não gere ações iguais toda vez que isso acontecer. Entende? Porque a ação, ela faz parte, ela faz muito parte de tudo. Certo? Então deixa eu ver aqui mais. Com certeza. Obrigada, tenho mesmo ressonância com essas palavras. Eu sou assim, não julgo, mas não me reconheço.
não consigo gerar pensamentos e análise sobre mim mesma. Isso é a tua mente que tá falando. É difícil falar isso agora assim, sem explicar. Mas a tua mente, ela tá o tempo inteiro te boicotando. Até teve uma menina que me mandou mensagem falando assim, como que eu faço pra não dormir? Porque toda vez que eu vou fazer meditação eu durmo. Eu disse pra ela, tua mente tá criando estímulos no teu corpo, porque tipo, o que faz eu ter sono? Tudo começa na mente, né? Se o meu corpo ele é só o reflexo dos meus pensamentos, né, que geram emoções e que geram atitudes no meu corpo, o meu pensamento, ele vai gerar o sono. É óbvio que ele vai gerar. Se eu dormir, eu perguntei pra ela, mas tu tá dormindo bem? Ela me disse, tô dormindo bem. Eu, só te alimentando bem? Ela falou, tô me alimentando bem. Eu falei, então é a tua mente. A tua mente tá te auto-sabotando, criando uma história pra te ter sono, pra te não meditar, porque senão ela vai ser descoberta. E ela não quer ser descoberta. Então, ela acredita que tu tem sono. Ela faz com que tu gere esses estímulos de ter sono. Eu quero que vocês entendam isso. Eu vou trazer casos reais de pessoas que se mataram com a própria mente, na semana que eu fizer da mente. Porque é pra vocês perceberem, gente, a mente, ela tem o poder de criar doença no nosso corpo. Vocês têm ideia disso? E ao mesmo tempo ela tem o poder de criar cura. O milagre, né, que a gente chama de milagre, nada mais é do que a libertação dos nossos pecados, né, das nossas sombras. O que é o milagre? Quando eu consigo tirar o aprendizado daquilo que eu vivi e eu me curo. Então, às vezes, tem mulheres de câncer que se curam do nada, desaparece o tumor. Por quê? Porque eu trabalhei a minha sombra, eu ressignifiquei aquilo, eu dissolvi aquilo de mim. E logo, logo vou ter um milagre. O milagre, ele nada mais é do que uma dissolução da minha mente, da minha sombra, e eu gero saúde no meu corpo. Tem aquele filme lá, o Rio, né, o Rio no Netflix, que ele fala muito sobre isso, né? Ele mostra pessoas que... Teve uma mulher que sonhou com o pai, quando ela estava em coma no hospital, e ela perdoou o pai, e ela voltou e os tumores sumiram. Tipo, é um caso real, a mulher fala lá no Rio, quem não viu, O Poder da Mente, lá no Netflix. Por quê? É óbvio, pra mim hoje que tudo isso é muito óbvio. O que faz eu estar doente é as coisas que eu crio na minha mente, a nossa mente que cria a nossa doença. Então, quanto mais a gente consegue entender isso, menos a gente vai validar a dor, menos a gente vai validar esses pensamentos que vêm de tipo, eu não consigo, eu não posso. Quem fala eu não consigo, eu não posso, é a tua mente que fala eu não consigo, eu não posso. Ela tá querendo que tu acredite nisso e tu gere ações pra não conseguir, porque ela não quer ser descoberta. Porque se eu for descoberta, meu Deus, como vai ser minha vida se eu for descoberta? Eu tenho mais 1 minuto. Lê, faz uma coisa. Eu vou abrir a caixinha e vocês vão escrever. Todas essas coisas. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vocês vão escrever todas essas coisas aí. Opa! Nessa caixinha, tá? Porque aí eu consigo. Deixa eu tirar um print da tela aqui. Eu consigo responder pra vocês, certo? Deixa eu tirar um print. Então, vocês coloquem lá, eu vou abrir lá pra vocês responderem. Se vocês têm dúvidas, tanto isso gera muito sofrimento pra gente. E eu quero muito ajudar vocês. Então, coloquem lá, porque vai esclarecer muita coisa. E se vocês puderem compartilhar essa live com mais pessoas, compartilhem. Pra mim, é o meu propósito. Eu quero tirar vocês da mente, né? Eu falo que o meu propósito maior é realmente trazer luz pra vida de vocês. É o que eu faço nos meus atendimentos, é o que eu faço nos meus cursos, é trazer luz, clareza e autonomia emocional, autonomia do pensamento, autonomia da mente, sair desse lugar que hoje vocês estão inconscientes e vocês não conseguem viver a vida de vocês, certo? Eu já acreditava nisso, que todas as doenças vêm da mente, só nunca tinha ouvido uma pessoa dizer isso com a clareza que você disse. Gratidão, ai que bom, fico muito feliz. Eu falo que eu estudei muito, né? Comecei atendendo mulheres que tinham câncer e me frustrava muito eu não conseguir curar elas. Eu falava assim, cara, por que eu não consigo curar uma pessoa se eu me sinto preparada pra isso? E aí que eu comecei a entender que existia a mente. E aí eu comecei a estudar que nem uma louca pra entender como que a mente funcionava. E aí eu encontrei várias coisas que falavam sobre a mente, que falavam sobre isso. Ali, ó, a Fernanda faz parte do FDSK. O Márcio também é FDSK. O que o Pablo faz? Então agora eu vou dizer o que o Pablo faz. Ele faz exatamente isso. Ele vai desbloqueando as pessoas dos processos de sofrimento delas para poder trazer luz, para poder trazer clareza, para poder dissociar da mente. Mas eu falo que acima do desbloqueio da nossa mente, existe uma dissociação, existe um afastamento. E que a gente pode gerar esse afastamento. Ele é totalmente possível.
Se a gente cria esse afastamento da mente, essa dissociação, a gente não precisa mais desbloquear nada, porque a gente vai estar livre desses bloqueios. A gente vai olhar para eles, perceber eles e rir deles. Então, quando eu tô só desbloqueando, eu tô criando uma historinha, contando pra minha mente aquela historinha, né? Eu tô literalmente tirando uma crença e colocando outra. Eu continuo limitado naquilo. E eu não quero continuar limitado, né? Eu quero me libertar disso, eu quero sair dessa condição. A crença é uma condição. O que adianta eu desbloquear uma crença e eu ter outra? Né? Não adianta essa reprogramação de crenças, eu preciso me libertar, me dissociar. Então, por isso que eu falo muito sobre a mente, sobre as doenças, porque quando a gente trabalha isso, cara, é libertador. É libertador. Certo? Então tá, muita gratidão pra vocês, um beijo de luz. Segunda-feira, então, a gente volta. Vamos falar daí sobre dependência emocional. Vou falar muito sobre essa coisa da gente ter ciúmes, apego, controle, tudo isso eu vou falar na semana que vem. Gratidão, fiquem bem.